Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje tenho o prazer de receber 3 convidados que já estiveram conosco em outros episódios. Nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno, Juliana Braz, coordenadora de informações estratégicas e também responsável pela área de especialidade Remuneração e Percepção, e Luiz Francisco Bueno, um de nossos consultores associados, que já esteve conosco no episódio 4, Modelos de Competências, Fator Estruturante dos Subsistemas de DHO. Hoje, vamos conversar sobre as pesquisas de percepção, sobretudo as mais frequentemente realizadas, ou seja, a pesquisa de engajamento organizacional, de satisfação de clientes internos e o diagnóstico da força de vendas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Aline. É sempre um prazer participar e conversar sobre temas que ajudam as empresas a transformar percepções em resultados concretos. Oi, Aline e ouvintes. Sempre bom estar aqui com vocês e já deixando um spoiler. As pesquisas de percepção são uma das formas mais eficazes de escutar as pessoas, hein? Isso para entender de fato o que está ocorrendo na organização. Oi, Aline. Oi, Luiz Carlos, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse é um tema que eu gosto muito, porque mostra como a percepção das pessoas pode ser um verdadeiro termômetro da saúde e o bem-estar organizacional. Bom, para começar, Luiz Bueno, o que exatamente são as pesquisas de percepção e por que elas são importantes para a definição da estratégia de DHO? Aline, as pesquisas de percepção são ferramentas importantes no esforço das empresas para reduzir achismos e ampliar certezas em seus processos de tomada de decisão. Elas dão voz ao público-alvo para o qual forem estruturadas, sejam os colaboradores da empresa como um todo, sejam as equipes das áreas clientes internas ou ainda aquelas das áreas mais diretamente envolvidas no esforço comercial e de atendimento ao cliente externo. Elas permitem que a organização compreenda as percepções do público-alvo da pesquisa, seus sentimentos e expectativas acerca das dimensões, dos fatores e das questões inerentes a cada um desses fatores. Complementando o Luiz, aqui na Wisdom nós trabalhamos com 3 tipos de pesquisas de percepção. Todas desenhadas sob medida para as necessidades de nossos clientes, obviamente. São elas as pesquisas de engajamento organizacional, de satisfação de clientes internos e o diagnóstico da força de vendas. Cada uma delas tem uma natureza diferente, mas todas visam contribuir para que as empresas enxerguem melhor os seus pontos fortes, as suas oportunidades de melhoria e os seus consequentes desafios. E o mais interessante é que essas pesquisas também ajudam a mapear e analisar as informações sobre o que, com frequência, daquilo que normalmente não é dito dentro das empresas. Vale ressaltar que os resultados das percepções, além de indicar a relevância de uma tendência, permite à empresa analisar e interpretar as razões subjacentes desses resultados. E, necessariamente, esse olhar mais humano é que faz toda a diferença. Muito bom. E Juliana, quais são as diferenças em termos de natureza desses 3 tipos de pesquisa? Aline, tudo começa pelo entendimento de quem a empresa quer ouvir e que tipo de informação ela precisa para tomar as decisões. Então, quando falamos em ouvir verticalmente, é aquele movimento de cima para baixo, ouvindo o público interno como um todo. Por exemplo,
Na pesquisa de engajamento, geralmente todos os profissionais participam. Já no diagnóstico da força de vendas, o foco vai para as áreas diretamente ligadas ao comercial, como vendas, marketing, assistência técnica e logística. Quando a empresa ouve horizontalmente, ela olha para a relação entre as áreas, avaliando como uma apoia a outra no dia a dia. A pesquisa de satisfação de clientes internos é um bom exemplo disso. Ela mostra como estão as entregas, o atendimento e a agilidade das áreas fornecedoras, como TI, RH ou logística, para as áreas que são suas clientes internas. Agora, Luiz Carlos, quais são as dimensões pesquisadas em cada uma dessas 3 pesquisas? Aline, como a Juliana já comentou, na Wisdom trabalhamos com apenas 3 tipos de pesquisas de percepção, todas elas desenhadas sob medida para as necessidades do cliente. Cada dimensão, que foi a sua pergunta, agrupa um conjunto de fatores relevantes e cada fator pesquisado é composto por um conjunto de questões, normalmente algo em torno de 5, pode ser um pouco mais, um pouquinho menos, que podem ser questões abertas ou fechadas. E nesse caso, existem 3 tipos mais frequentes, que são as questões escalares de priorização ou de distribuição do tempo. No que tange à pesquisa de engajamento, em geral, elas são, primeira dimensão, alinhamento organizacional. Segunda, estilo de liderança. A terceira, gestão organizacional e de pessoas. A quarta, energia organizacional. Todas elas desdobradas em um conjunto de fatores, como eu comentei antes, e cada um desses fatores abordado através de um conjunto de questões, como eu disse, por volta de 5, estruturadas com base nos tipos há pouco comentados. Com relação às dimensões do diagnóstico da força de vendas, em geral elas são competitividade, é o primeiro, estrutura organizacional, comercial e de atendimento ao cliente. Terceiro, gestão de pessoas, todas elas desdobradas em um conjunto de fatores e cada um deles abordados através de um conjunto de questões, da mesma forma comentada antes, estruturadas com base nos tipos já mencionados. Ou seja, as escalares, a de priorização e a de distribuição do tempo. Finalmente, a pesquisa de satisfação de clientes internos, ela é totalmente customizada em função tanto do segmento em que a empresa atua, quanto das peculiaridades de cada uma das áreas que nela serão envolvidas. Porque às vezes você faz essa pesquisa pegando todas as áreas da empresa, ou às vezes uma área dela patrocina essa pesquisa, tipo, o RH quer saber como os outros a enxergam, então ele faz. Ou suprimentos quer saber como é que ele está sendo percebido por todos os seus clientes internos. Em todo caso, eu vou elencar as dimensões mais frequentemente utilizadas na estruturação da pesquisa de satisfação de clientes internos. O primeiro é áreas de especialidade de seus produtos. Como é que os clientes internos enxergam essa da área patrocinadora ou de cada uma das áreas da empresa. O 2, a equipe de cada área fornecedora envolvida na pesquisa. 3, a flexibilidade na prestação do serviço ao cliente interno. 4, qual é a imagem de cada área fornecedora envolvida na pesquisa? 5, a área fornecedora e sua experiência com problemas. 6, o que deveria mudar na forma de trabalhar da área fornecedora. E o último,
o que deveria ser mantido, porque está sendo percebido de forma muito positiva, na forma de atuar da área fornecedora. Excelente. Luiz Francisco, em termos metodológicos, como elas se diferenciam? Como foi dito anteriormente, ressaltado pelo Luiz Carlos e pela Juliana, na minha maneira de ver, do ponto de vista metodológico, as três pesquisas são bastante similares, podendo combinar entrevistas pessoais junto à alta direção com a sua aplicação via web ou via sessões presenciais para aqueles profissionais que não tenham fácil acesso a computadores, possam responder aos questionários previamente customizados. Ressalto algo que eu considero fundamental, que é a questão da confidencialidade dos respondentes. Além de ser um pré-requisito obrigatório, a decisão de participar ou não da iniciativa, ou seja, da pesquisa, é uma opção de cada um deles. As pesquisas podem envolver todos os integrantes do público-alvo a ser pesquisado, ou apenas uma amostra, claro que estatisticamente confiável. A questão nesse caso é como explicar as razões pelas quais alguns serão convidados e outros não, sem levantar questionamentos, risco de fofocas e boatos. Vale ressaltar também que, na maioria dos casos, aplicá-las para 100% do universo não impactará de forma significativa o investimento requerido. Desenhos sob medida, ao envolverem mais horas de consultoria, irão requerer um maior investimento, é claro. Entretanto, os resultados serão muito mais robustos, permitindo definir um maior número de extratos ou recortes, tanto verticais como horizontais, que, ao serem cruzados e analisados, indicarão a precisa localização dos pontos de melhoria a serem trabalhados, além de ampliar a credibilidade do público-alvo. De uma forma geral, na nossa prática, os extratos usualmente definidos que têm melhor eficácia são por unidade de negócio, localidade, área de atividade, nível hierárquico e tempo de empresa. Agora, Ju, como as empresas podem usar os resultados dessas pesquisas? Ótima pergunta, Aline. Os resultados funcionam como um mapa estratégico. Eles mostram de uma forma muito clara quais são os pontos fortes da empresa, onde estão as oportunidades de melhoria e ajudam a direcionar as prioridades. E o mais importante de tudo isso é que é baseado em dados concretos, que obviamente tornam as decisões da gestão muito mais seguras. Por exemplo, a pesquisa de engajamento pode revelar a necessidade de criar programas de desenvolvimento, de liderança ou de capacitação. A pesquisa de satisfação de clientes internos costuma mostrar onde existem gargalos entre as áreas, indicando processos que precisam ser revistos, ajustados ou até simplificados. E já o diagnóstico da força de vendas aponta questões que podem estar impactando os resultados comerciais e o próprio engajamento das equipes. Isso mesmo, Ju. Eu diria que o mais importante é que essas pesquisas somente fazem sentido quando os resultados levam a planos de ação efetivos. No nosso caso, a Wisdom pode coordenar o andamento de todo o processo, o que é, a rigor, qualquer outra empresa de consultoria poderia fazer, desde a estruturação, a tabulação dos dados, análise dos resultados e preparação de um denso relatório. Aí começa a diferença entre o que a gente propõe e o que os nossos concorrentes muitas vezes fazem. E aí entra uma outra coisa que nem todos fazem, até a
facilitação ou a coordenação das equipes responsáveis, são equipes dos clientes, responsáveis pela concepção dos planos de ação. E tendo sempre o cuidado de envolver as lideranças para que possamos garantir o protagonismo e engajamento delas, com os resultados desses planos de ação que estão sendo elaborados. Como foi dito, acho que além de toda a questão levantada pelo Luiz Carlos e pela Juliana, é de forma, diria, imperativa que os resultados sejam compartilhados com transparência. Assim como a credibilidade, isso gera um efeito muito positivo, as pessoas percebem que suas opiniões realmente importam, o que amplia a confiança no processo de pesquisa, bem como o engajamento do público-alvo envolvido dentro de um ciclo virtuoso. É claro que sem a implementação dos planos de ação, a pesquisa, o resultado da pesquisa perde a sua força. Portanto, a implementação dos planos de ação é fundamental, porque vai incentivar novas pesquisas e também maior credibilidade quando os públicos foram convocados, entre aspas, a participar de novas pesquisas. Agora eu gostaria de saber, Luiz Francisco, quando falamos em pesquisa de engajamento, é comum vermos consultorias apresentando diferentes caminhos para reduzir o investimento dos clientes. Quais são essas alternativas e como elas impactam a qualidade ou a profundidade das análises? Aline, excelente pergunta. Muitas consultorias operam com pesquisa de engajamento. O que a gente percebe na prática é que normalmente tais consultorias aplicam um questionário padrão. Se por um lado é mais fácil de ajustar, por outro lado não respeita a cultura organizacional da empresa. Outras, de forma a reduzir o valor de investimento, oferecem entregar apenas a base de dados, obtido após a aplicação da pesquisa, para que a própria empresa contratante analise e chegue às suas conclusões. Finalmente, outras propõem elaborar um relatório mais simples, contendo os resultados da pesquisa realizada. Vamos dar uma pensadinha aqui sobre as consequências da entrega, seja apenas da base de dados ou de um relatório mais simples. E já vou dar um pequeno spoiler. Muitas vezes, como diz a linguagem popular, o barato sai caro. Uma das principais razões para a contratação de uma pesquisa de percepção, nesse caso específico de pesquisa de engajamento, em que a concorrência é muito mais predatória, tem o mesmo objetivo de reduzir achismo e ampliar a certeza e estabelecer planos de ação. Portanto, um relatório mais simples poderá, de certa forma, comprometer a densidade analítica dos resultados, ou seja, o esforço de transformar dados em informações gerenciais confiáveis, melhor dizendo, é imprescindível para se obter o retorno do investimento feito. Pior ainda, de certa forma, será receber apenas a base de dados obtida através da aplicação da pesquisa, pois o contratante, ao abrir mão da experiência multiorganizacional da Wisdom, terá que ou contratar um terceiro, até tão fora do processo, para analisar e produzir o relatório com as conclusões do trabalho, ou alocar alguém de DHO que já está com cobertor curto, porque os quadros estão bastante enxutos, e isso pode complicar muito todo o esforço inicial feito da pesquisa. Muito bom. Juliana, você, como responsável pela Coordenadoria de Informações Estratégicas da Wisdom, poderia nos falar sobre a questão do mito de banco de dados, em se tratando das pesquisas de engajamento? Claro, Aline. Vamos falar sobre o famoso mito do banco de dados. Esse mito aparece quando algumas empresas querem comparar os resultados das questões padrão da sua pesquisa de engajamento
com os resultados das questões padrão dos bancos de dados das consultorias que aplicam esse tipo de pesquisa. Porém, existe um ponto importante. Cada organização tem sua própria cultura e é exatamente isso que a torna única no seu mercado. Então fica a pergunta: além de fortalecer a marca por dentro e por fora, qual é de fato a utilidade de comparar os resultados da empresa com um banco de dados que misturam num balaio só dados de organizações com culturas, propósitos, visões, tamanhos, estruturas e estratégias completamente diferentes? O que realmente ajuda a empresa a acompanhar a evolução dos resultados e a eficácia dos seus planos de ação é outra coisa. Temos que construir um bom questionário já na primeira edição da pesquisa, com questões e extratos bem planejados, obviamente, e repetir a pesquisa a cada 2 anos, para comparar consigo mesma e monitorar sua própria evolução. Bom, pessoal, estamos chegando ao final e eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes relacionada ao tema de hoje. Para completar, digamos, o que o Luiz Carlos, Juliana e as perguntas da Aline, eu reforço que pesquisa é um ato de respeito. Acho que isso é importante, pode parecer um valor aí meio óbvio, mas o entender o que as equipes pensam, sentem e demandam, e para utilizar essas informações para fortalecer a cultura organizacional e ampliar os resultados da empresa. De nada servirá investir na pesquisa se os resultados não forem transformados em planos de ação, como eu já disse. E se esses não forem de fato implementados, pois, caso contrário, a empresa correrá o risco de ampliar as frustrações do seu público-alvo em lugar de mitigá-las. Também o outro fator, em futuras pesquisas, a credibilidade pode ficar comprometida. Tudo bem, a gente fala, a gente expõe ideias, a gente dá opiniões, mas a empresa não considera de fato em ações o que a gente sugeriu, o que a gente opinou. Então é uma questão, inclusive, de você garantir, digamos, uma fidelização para pesquisas futuras ou até mesmo de outras iniciativas similares. Aline, do meu ponto de vista, eu gostaria de ressaltar que a contratação de pesquisas de percepção, e eu já comentei isso antes, só deverá ocorrer se, de fato, a alta direção da empresa estiver decidida a trabalhar sobre os resultados delas, bem como mostrar a vontade legítima de refletir e definir as mudanças a serem realizadas. Eu diria que ouvir as pessoas é o primeiro passo para evoluir. As pesquisas de percepção não representam apenas um diagnóstico. Elas são um convite à reflexão e à melhoria contínua. E a empresa não está apenas coletando opiniões, ela está gerando conhecimento sobre si mesma. É isso que a torna mais humana e preparada para crescer junto com as pessoas que nela trabalham. Excelente! Muito obrigada, Luiz Carlos, Luiz Francisco e Juliana. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos prestigiaram, bem como lembrar que mais informações sobre o tema Pesquisas de Percepção estão disponíveis em nosso site www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Resiliência, os papéis das lideranças e do RH. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, teremos prazer em respondê-las ao longo do próximo episódio. Para isso, basta nos enviar através do e-mail wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp DDD 11 98621 3741.
Chegamos ao final desse episódio e a palavra é de vocês para uma breve despedida. Aline, eu quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam hoje, agradecer ao Luiz por estar aqui presente e à Juliana. Nos encontramos no próximo episódio, como o carrapicho predileto da Aline. Com certeza. Obrigada, Aline, Luiz Carlos Bueno, Luiz Francisco e ouvintes. Estarei sempre à disposição de vocês. E é isso, fiquem com Deus. Foi um prazer participar desse bate-papo. Espero que o tema inspire mais empresas a escutar o seu público-alvo na pesquisa e a transformar as informações obtidas em ações concretas. Obrigado pelo convite e até a próxima. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com os colegas, nos deixe um comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Até breve!